redigir ou de escrever. Bem, suba então o slide, vamos seguir aí o nosso roteiro para que possa nos conduzir. Pronto, objetivos, nós colocamos aí, o irmão Bata da língua portuguesa, não sei se defini bem os meus objetivos, desenvolver habilidades de construção lógica de um texto jornalístico, um texto noticioso. Também podia ser qualquer texto literário, né? Então, estamos a olhar aqui para os objetivos que nos levam a refletir neste tema. E depois, conhecer as estruturas básicas de um texto jornalístico. Ou seja, o que é que vai nos levar a distinguir um texto literário a um texto jornalístico? Precisamos desses elementos básicos que vão nos posicionar quanto à diferença e quanto à construção de um texto jornalístico. Bem, essa introdução que colocamos aí, que seria, primeiro, não sei como... Pronto, aí tudo está trocado. Fiz isso durante a noite. Não estamos a ter tempo para tanta coisa. Eu compreendi que nos últimos 3 anos, e deixa eu dizer isso assim de forma bem clara, porque vivo nesta praia da comunicação, na minha igreja, durante muitos anos, e compreendi que nos últimos 3 anos há uma vontade tão grande da parte da juventude em apostar na área da comunicação. Mesmo não sendo lá nas academias, mas a nível das igrejas, há esta vontade de querer comunicar mais, de querer se informar e informar mais. Entretanto, isso faz com que a gente tenha que investir mais, tenha que apostar na formação para potencializar aqueles que têm vontade de levar este ministério, é um ministério, dentro das igrejas e também nas nossas comunidades. Pronto, está aí o que nós falávamos a princípio. Dizíamos que em redação, agora estamos a dizer, redação jornalística para os jornalistas é a etapa de construção de uma notícia. Aquele momento, as etapas que seguimos para que depois no final a gente consiga concluir que construímos um texto jornalístico, escrevemos um texto jornalístico. Entretanto, em jornalismo, redação significa etapas, passos que a gente segue para se chegar a uma notícia. Então, redação jornalística começa a partir do clímax, ou seja, como é que a gente consegue dar conta que esse texto jornalístico está bem, atingiu o objetivo. Esse clímax é como dizer o ponto mais alto, né? O ponto mais alto da notícia, o ponto mais alto da novidade. Em textos literários, nós precisamos de um título e normalmente chamamos de tema. Já no jornalismo, a palavra título se encaixa melhor e temos aí então o título, que é uma etiqueta, que é um elemento chamativo, aquilo que anuncia o que a gente vai fazer mais adiante. E dizem que o título deve ser tão chamativo e deve ser comparado a uma mini-saia. Diz a ciência jornalística de que o título é comparado a uma mini-saia. A mini-saia, permitam aqui dizer, até porque estamos a aprender para os futuros jornalistas e aqueles que estão a fazer a comunicação social, a mini-saia é daquelas peças que não mostra tudo, mas também não esconde tudo. Estão com vergonha de responder? É mesmo ciência. Assim como o pai está aqui, alguns não estão lá. Mas é exatamente isso. O que é que acontece? Os homens estão curiosos por causa da mini-saia que a irmã meteu. Só que ela não esconde tudo, mas também não mostra tudo. Então é o que acontece com o título. Ou seja, temos que produzir um título a ponto de suscitar curiosidade ao leitor. Será que vou ler depois? Estou meio apressado, mas deixa já ler, mas vou ler. Porque se não ler, toda a caminhada que fizer vai ficar na curiosidade de não ter lido aquele texto. E muitas vezes, só a partir do título, acabamos esclarecendo o nosso leitor. Só que a curiosidade é ir mais adiante. E já vamos falar disso. Vamos subir. O que é que tem a seguir? Mano Cardoso. Bem, ele deve ser expressivo. Tem que expressar alguma coisa.
Por isso é que, ao elaborar o título, para algumas redações jornalísticas, existem os titulistas ou tituladores, né? Aqueles que só analisam o título de um texto. Você produziu o seu lead, a sua matéria está aí, vais colocar o seu título, mas quando chegar lá ele vai trocar, olhando para o ponto mais alto da sua matéria ou da sua notícia. Vai trocar o título para que se adeque, para que seja o mais curioso possível e ser chamativo. Aqui nas técnicas de redação, temos um elemento muito essencial na questão de organização de um texto jornalístico. Temos um elemento que se chama pirâmide invertida. Todos nós conhecemos o que quer dizer uma pirâmide. Em matemática é uma figura geométrica. E esta pirâmide, em jornalismo, representa a parte essencial ou a construção lógica de um texto jornalístico. O que acontece na pirâmide invertida? Se para os textos literários, uma poesia, um poema, qualquer coisa, a informação começa do ponto, do pico, né? Tal como está aqui onde colocamos a cruz, né? E vai descendo. Na pirâmide invertida, as informações mais importantes devem constar lá. Ou seja, não importa o que tiver lá no corpo da notícia, lá mais abaixo, mas aqui, nesta pirâmide, nessa representação, no primeiro parágrafo, deve constar a informação mais importante. Nós elaboramos aqui uma dica. Depois de ter, não colocamos título aí, devíamos ter colocado aí um título já. Depois de ter declarada aberta a sessão formativa em comunicação institucional, o secretário provincial, reverendo Eduardo Souza, não arregaçou o pé da sala de formação que decorre desde ontem, dia 24, ontem já, né? Na paróquia de Cristo Rei. O secretário não saiu daí desde ontem. E eu dizia aqui que este é o meu ponto mais alto, se tivesse que destacar a formação, né? Pronto, então estamos a ver aí, olhamos de onde saímos. Temos o lead, e aqui onde o meu mano subiu, pirâmide invertida, ou seja, o conteúdo que a gente encontra dentro desta pirâmide invertida, ou comunicólogos, aquilo que encontrarmos dentro da pirâmide invertida é que nós chamamos de lead. E o lead, de acordo com a ciência jornalística, dizem que é o parágrafo mais importante de um texto jornalístico. Ou seja, nesses tempos que todos nós estamos com um pouco mais de preguiça, estamos atarefados, não estamos com paciência de ler um jornal do princípio até o fim, eu leio o título, vou ao lead, ponto final. Percebi aquilo que o texto todo quer me dizer. Ou seja, é uma condensação do que vai ser descrito, que vai ser desenvolvido no chamado corpo da notícia. Mas nós pegamos esses 4 porque representam a construção clara, lógica de um lead. Vou ler aqui. 4 Qs corresponde às 4 essenciais perguntas que devem ser respondidas aonde? No lead. Quem, o que, quando e onde. Fiquem atentos. O professor dá matéria, no final vai dar quê? Vai dar tarefa. Não, primeiro não dá tarefa. Tarefa para comprovar se realmente pegou ou não pegou. Depois vai virar a prova. Eu vou dar a tarefa daqui a pouco. Essas perguntas que estão aí devem ser respondidas aonde? No lead, no primeiro parágrafo de um texto jornalístico. Se não forem respondidas as perguntas, automaticamente o seu lead não está bem e o seu texto jornalístico também não está nada bem. Deve rever. Recuar a cassete. Vamos ver aqui mais abaixo. Quem, de acordo com o que nós escrevemos aqui, se buscarmos o texto que escrevemos lá mais acima, né, que passou, e compararmos com isso, vamos começar a responder. A primeira pergunta é quem? Que representa o sujeito.
Depois vai vir o que vai representar a ação, né? O nosso predicado. O que, e depois vai vir onde, faltou mais um, né? E quando? Onde é o local onde a ação decorre ou vai decorrer ou decorreu. Quem? O sujeito. O que? A ação. Onde? O local. E quando? Faltou aí o? Quando? Ou está aí ou não está vendo? Ah, está aí não, né? Só está lá em cima. Só está lá em cima. O quando que representa o dia, a época, tempo, né? Que representa o tempo. Ok? E está aqui, está aqui embaixo. Agora vamos só construir aqui uma frase, um lead, assim, meio esquisito. O novo secretário do Sino... Não, quem? O novo secretário do Sino do Provincial do UIG. Quem é ele? Reverendo Eduardo Souza. Já temos o sujeito. O que ele fez? Tomou posse. Ou o que aconteceu com ele, né? Depende do enquadramento. Quando estamos a olhar o tempo, o dia, a hora. Dia 20? É mesmo dia 24 de abril? Aqui alguns nem sabem quando é que o secretário tomou posse. Né? Não tem marcas. Só estamos a fazer aqui uma... Nós depois vamos corrigir isso de acordo com as datas correspondentes. Quando, hoje ou ontem, qualquer dia, de acordo com o contexto. Onde? Aqui estamos a olhar o local onde, sim, queria dizer? Fuco. Ok, foi no Fuco, né? Eu não conheço, infelizmente nunca pisei lá. No pavilhão, no Fuco. Estamos a olhar o local onde decorreu a atividade. O outro acho que dobrou aí. Tem mais? Acabou. Mas os entendidos na matéria, os comunicólogos que temos aqui, os estudiosos, estudantes da comunicação, sabem que além desses elementos, tem outros elementos. Como, porque, ou seja, quando começamos a desenrolar esses elementos, o como e porquê, estamos a dizer que já deixamos o nosso lead bem preparadinho, bem organizadinho, agora vamos desenvolver o resto. Como é que decorreu aquele culto onde o secretário foi empossado? Por que ele foi empossado? São N perguntas a serem respondidas, mas de forma lógica, para que a gente consiga ter o máximo de informação clara e limpa. Jornalismo cor-de-rosa é aquele que, das fofocas, das mentiras, dos boatos, tá vendo? Pinta as pessoas com irrealidades, né? Jornalismo do bungle. E também tem, né, aquele outro que, aqui mesmo o objetivo é só martelar o secretário provincial, porque ele não está se agradar, porque o secretário provincial nunca visitou a paróquia dele. Bim. Ok, sensacionalismo. Então temos que ser perentórios nisso. Notícia o quê? Bem, nós não sei se estamos a ver aqui a ideia. Ainda que haja uma desordem aí, mas a ideia é, olhamos primeiro para os títulos, um lead, depois de vermos que o nosso lead está corretamente fixe, aí é que vamos dizer que temos uma notícia. Por quê? Porque notícia, de acordo com o que temos escrito aí, é o relato de acontecimentos atuais, ou acontecimento atual, verdadeiro e que interessa às pessoas, de interesse público. Aquilo que faz com que a pessoa, ouvir, compreender. Se não for assim, se não tiver essa construção, estamos longe. Passamos. Temos aqui uma dica, recua-se um pouco. Esses dois psicólogos da comunicação, um diz o seguinte: notícia não é um acontecimento, ainda que assombroso, mas a narração dos acontecimentos. Isso significa que só acaba sendo notícia depois de ser narrado, depois de ser divulgado. E normalmente essa divulgação deve ser, obviamente, em um dos meios de comunicação social. Por isso é que também encontramos aí a diferença entre informação e notícia. Diz-se de que nem toda informação
é uma notícia, mas toda notícia é uma informação. Depois não me cobrem mais em resposta, porque já estou a dar. Porque aquela informação não passou no meio. Comunicação social, com aquele pendor, com aquela construção que nós estamos a falar aí do lead, de responder os 4 elementos essenciais, então não é nada notícia. Meus amados, antes, estamos a olhar já para outros panoramas. Graças a Deus, o Ideias Positivas, quando estamos nessas formações, olhamos sempre para fora. Essas manas que estão aqui, esses manos, amanhã já não vão estar no IP. Vão estar na Rádio Nacional, no Jornal do País, não sei o quê. Essa é a tendência. Então, quando tivermos a formar os nossos departamentos de literatura e comunicação, não temos que olhar não é só o jornalismo institucional na igreja. Não, a igreja tem que fazer com que o seu membro consiga emprego por causa da formação que recebe na igreja. Vamos a ver. Entretanto, antes, o tempo para lançar um texto jornalístico podia ir para 24 horas ou mais. Hoje já não. Em 1 minuto, tudo que você queria falar já está dito lá nas redes sociais. Você agora começa a perguntar, você vai falar mais o quê? Eu já vi lançaram aí. Aí está a necessidade de investir mais para conseguir diferenciar os ângulos de abordagem e criar o seu texto, sem ter a validade que você precisava, apesar de 1 milhão de pessoas terem falado já do mesmo assunto. Esse é um desafio muito grande. Graças a Deus é de louvar a iniciativa, está a ser boa, porque poderemos beber de muitas experiências que o grupo Ideias Positivas trouxe para conosco. O que mais importante reteu foi a comunicação constitucional, visto que a comunicação é fundamental com a igreja, sendo que a igreja é uma instituição divina e o elemento comunicação é fundamental. Hoje vimos o tema de comunicação institucional, de que aprendemos muito, de que existem vários tipos de comunicação, que é comunicação lateral, bilateral e muito mais. Acredito que na qualidade de sermos homens não fizemos nada a 100%, na sua íntegra tem feito o essencial para assim dar a sequência. E graças a Deus, com essa ideia que foi nos dada de participarmos nessa formação, poderemos reforçar na comunicação na igreja.